grande objetivo da separação dos poderes e do estabelecimento de um rol de direitos era garantir a liberdade dos indivíduos. Ocorre que esses direitos, que chamamos de direitos da liberdade, em razão do seu teor individual e protetor em relação ao Estado, refletiam o momento histórico-político do constitucionalismo inicial. De fato, o movimento constitucionalista que criou as primeiras constituições escritas foi resultado de revoluções burguesas, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que almejavam poder político na forma de representação política, embora já possuíssem, no entanto, forte poder social, como Habermas defendeu lá em Mudança Estrutural da Esfera Pública. Assim, o grande objetivo da burguesia no auge do liberalismo era que o Estado interferisse o menos possível na esfera individual, ao passo que protegesse os seus interesses e criasse a infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos negócios burgueses. É por isso que os direitos consagrados pelo constitucionalismo inicial se resumem às liberdades civis, como a liberdade de expressão, liberdade de reunião, direito de propriedade, e as liberdades políticas, como o direito de participação na administração da sociedade via poder político, além, é claro, da proteção à vida e da segurança dos indivíduos. Lembrem-se que na aula 1 do nosso curso de Teoria da Constituição, eu mencionei para vocês que um dos fundamentos do constitucionalismo foi traçado por um conjunto de filósofos chamados de contratualistas, que diziam que a legitimidade do poder soberano não provinha de Deus, na verdade provinha dos indivíduos que realizaram com o soberano uma espécie de contrato social. Eles abdicaram, esses indivíduos, de parte da sua liberdade, cujas suas vidas estavam arriscadas num estado de guerra, que eles chamavam de estado de natureza, para no estado civil, com a formação dessa organização política que a gente chama Estado, o objetivo desse Estado, a sua parte no contrato, seria garantir a vida, a segurança e a proteção dos direitos dos indivíduos. Esses direitos da liberdade foram chamados, algum tempo depois, já no século XX, de direitos de primeira dimensão. Direitos de primeira dimensão. Essa seria a primeira dimensão dos direitos fundamentais. Se no plano político a forma institucional que a burguesia encontrou para fazer valer os seus interesses foi a democracia representativa, que já tratamos em aula aqui no canal, no plano jurídico o foco foi apostar na ideia de lei. Um grande pensador francês chamado Benjamin Constant, em conferência que ele pronunciou lá no Ateneu de Paris, conferência que depois virou um texto clássico de teoria política chamada Da Liberdade dos Antigos comparada dos Modernos, ele veio dizer que o que diferenciava, a nota que diferenciava a liberdade dos modernos era que esses modernos tinham o estabelecimento do seu direito, a ideia básica era não se submeter a nada que não fosse a uma lei. Então a lei é muito importante para a modernidade, para o liberalismo. Lembre das filosofias de Kant, por exemplo, da filosofia de Adam Smith, por exemplo, em que a ideia de lei, de obedecimento a uma lei que fosse universal e lei esta que garantisse a liberdade dos indivíduos era fundamental, lei que controlasse o Estado era fundamental. E isto veio ser posteriormente consagrado, estou falando agora em dogmática jurídica, no chamado princípio da legalidade, que é oriundo dessa tradição liberal e que contaminou todos os ramos do direito. Assim é que, por exemplo, se pegarmos 3 ramos do direito, no direito penal, Feuerbach, já no século XIX, cunhou a famosa expressão nullum crime, nulla pena sine lege, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina. No direito tributário, passou a administrativo, passou a vigorar a tese que, enquanto no direito privado é lícito fazer o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.
É esta noção que permitiu na Alemanha a passagem do Estado absoluto, o Machtstaat, e o Estado de polícia, o Polizeistaat, para o chamado Estado de Direito, o Rechtsstaat. E permitiu também na França que surgisse o conceito de force de loi, né, a força de lei. E no common law, nos países anglo-saxões, a ideia de governo das leis e não governo dos homens, ou seja, a ideia de rule of law. Então, é essa a noção que vocês têm que ter quando o liberalismo cria essa ideia de lei. A ideia de lei, na verdade, é um limitante do Estado, ao mesmo tempo que é um garantidor do indivíduo, né? As ações estatais vão estar guiadas pelo conceito de lei.